BC indica juros altos por mais tempo. O diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicou que a política monetária será mais contracionista, com juros mais altos por mais tempo, devido ao maior dinamismo da economia e à desvalorização da moeda. Apesar da redução da Selic em agosto, a perspectiva de desaceleração econômica não se confirmou. O Copom deve decidir em dezembro sobre um novo aumento da Selic. Diante da desancoragem das expectativas de inflação, Galípolo reforçou o compromisso do BC com a meta de inflação e a necessidade de reancorar as expectativas, considerando os desafios globais, mas afirmando a robustez da economia brasileira. 5G Standalone chega ao Brasil. O 5G Standalone SA, a principal faixa do 5G, foi liberado em todo o Brasil a partir de 2 de julho de 2024. Apesar da liberação nacional, a implementação em todas as cidades só é obrigatória até 2029. A tecnologia oferece velocidades até 100 vezes superiores ao 4G. A liberação ocorreu após a conclusão do processo de limpeza da faixa de 3,5 GHz, anteriormente utilizada por satélites e TV, garantindo a ausência de interferências. Militares transferidos para Brasília. Militares presos preventivamente no Rio de Janeiro serão transferidos para o Comando Militar do Planalto em Brasília, com autorização para visitas de esposas e filhos, mediante autorização prévia do ministro relator. Metalúrgico ganha 500 milhares de reais no RUC. O metalúrgico Clécio Melo participou do Quem Quer Ser um Milionário no Domingão com RUC e ganhou 500 milhares de reais ao optar por não responder à última pergunta que poderia lhe render R$1 milhão. STF arquiva caso de hostilização a Moraes. O ministro Toffoli arquivou o inquérito contra Roberto Mantovani Filho, Andréia Munarão e Alex Zanata, acusados de hostilizar Alexandre de Moraes em Roma. O trio se retratou pelos crimes de calúnia e injúria, levando Toffoli a declarar extinta a punibilidade. A defesa comemorou a decisão como positiva, encerrando o caso. STF julga liberação de emendas. O STF inicia sessão virtual extraordinária, 2 a 3 de outubro, para julgar a decisão do ministro Flávio Dino que liberou as emendas parlamentares com novas regras mais rígidas. Dino, relator das ações, havia suspendido os repasses em agosto, mas os liberou após a aprovação de um projeto no Congresso que visa aumentar a transparência dos recursos. Apesar da liberação, Dino impôs limites mais restritivos ao crescimento das emendas que o projeto aprovado. Novo pedido de impedimento de Moraes. A defesa de Jair Bolsonaro apresentou um novo pedido de impedimento do ministro Alexandre de Moraes, alegando imparcialidade devido ao plano para sequestrar e matar o ministro. O pedido, que lista novos fatos surgidos na investigação sobre um suposto golpe, busca anular todos os atos de Moraes. Um pedido anterior foi rejeitado, e um recurso será julgado a partir de sexta-feira. Especialistas afirmam não haver irregularidades na condução dos inquéritos por Moraes. STF. Dino pede sessão sobre emendas.
O ministro Flávio Dino pediu sessão extraordinária virtual no STF para analisar sua decisão de liberar emendas parlamentares com novas regras mais rígidas. A sessão, que ocorrerá entre 18 horas de segunda e 11h59 da noite de terça, decidirá se a decisão de Dino, que impôs limites mais severos ao crescimento das emendas que o projeto aprovado pelo Congresso, será mantida. Dino reforça controle de emendas. O ministro Flávio Dino, do STF, impôs novas regras mais restritivas para o aumento de emendas parlamentares a partir de 2025. A decisão estabelece 3 possibilidades de reajuste: individual, de bancada e de comissão, sendo o valor final o menor entre elas, limitando o crescimento mais que a lei recente aprovada pelo Congresso. A regra anterior seguia o crescimento da receita corrente líquida, RCL, substituída pela lei pelo limite do arcabouço fiscal. Mas Dino adicionou uma terceira opção, resultando numa correção ainda menor. Emendas. Dino trava pagamentos? A decisão do ministro Flávio Dino sobre emendas parlamentares, apesar de inicial entusiasmo, enfrenta ressalvas na Câmara dos Deputados. A análise individual das emendas pelo Executivo, exigida por Dino, deve atrasar e até impedir o pagamento de parte delas, especialmente as de comissão, que precisam ter seus autores registrados em atas, algo não definido na lei. A Câmara busca esclarecer as dúvidas antes da reunião de líderes. Centrão forma megafederação no Congresso. Uma megafederação de partidos do Centrão deve se formar no Congresso Nacional após a escolha dos presidentes da Câmara e do Senado em fevereiro. Com 151 deputados e 17 senadores, a aliança superará o PL em tamanho na Câmara e exercerá forte pressão sobre o governo federal. STF julga liberação de emendas. O STF realiza sessão virtual extraordinária para julgar a decisão do ministro Flávio Dino que libera o pagamento de emendas parlamentares, condicionadas a critérios de transparência e rastreabilidade. A decisão segue a aprovação de lei que busca corrigir problemas de constitucionalidade apontados anteriormente pela Corte em relação às emendas RP 8 e RP 9. Após a ação do PSOL, a votação virtual ocorre até às 11h59 da noite de terça-feira. STF arquiva caso de ofensas a morais. O ministro Toffoli, do STF, extinguiu a punibilidade de 3 acusados de injúria e calúnia contra o ministro Alexandre de Moraes em Roma. A decisão se baseia em um pedido de retratação dos acusados, aceito por Toffoli, que considerou a retratação suficiente para extinguir a punibilidade. Arquivando o caso. Roborock Q7 Max mais 55% off. O aspirador robô Roborock Q7 Max mais está com 55% de desconto na Amazon. Ele se destaca por seu funcionamento via controle de voz e esvaziamento automático do reservatório de pó. Fábrica de creatina interditada. A polícia interditou uma fábrica terceirizada em Jundiaí que produzia creatina para a Soldiers Nutrition, marca dos influenciadores Yuri e Fabiola, sem licença e com condições sanitárias precárias.
A ação segue a apreensão de 30 toneladas de creatina em novembro, após reclamações de clientes sobre a qualidade do produto. Taxas de curto prazo cai, longo sobe. As taxas dos depósitos interfinanceiros de curto prazo caíram, enquanto as de longo prazo subiram na segunda-feira. O mercado permanece sensível ao recente pacote de medidas fiscais do governo brasileiro, que inclui cortes de despesas e desoneração do imposto de renda. Taxas para janeiro de 2025 ficaram em 11,658%, e para janeiro de 2026 em 13,9%. Contratos de longo prazo, janeiro de 2031 e 2033, registraram alta. Trump ameaça consequências por reféns em Gaza. O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, ameaçou com consequências sérias no Oriente Médio caso os reféns mantidos em Gaza não sejam libertados antes de sua posse em 20 de janeiro. Militantes do Hamas sequestraram mais de 250 pessoas durante um ataque em Israel. E cerca de metade dos reféns estrangeiros e israelenses ainda mantidos em Gaza acredita-se que estejam vivos. 5G Standalone chega a todo o Brasil. A Anatel anunciou que todos os 570 municípios brasileiros estão aptos a receber a tecnologia 5G Standalone, marcando um avanço na infraestrutura digital nacional e na conectividade em áreas urbanas e rurais. A tecnologia permitirá a implementação de aplicações em diversos setores, como indústria, comércio, agricultura e saúde.